Estamos ao vivo, está começando mais um Na Moita com Bilu e eu tô aqui com o Bruno. Bom, o Bruno, não tem como falar de hipnose aqui nesse canal sem associar o uso da hipnose nas igrejas, principalmente, mas não exclusivamente, nas igrejas neopentecostais. Como que foi a sua infância? Você teve contato com religião quando criança? Você foi criado num lar evangélico, num lar católico, num lar espírita? Na verdade, minha vida toda, Nicolas, eu vivi dentro da igreja. Desde bebezinho, a mãe já me levava para a igreja. Evangélica? Evangélica. Você passou por várias denominações? Cita algumas para nós. Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Presbiteriana Independente, aquelas mundiais, né, universais. Mundiais, multiversais. Conheci também o pessoal que guarda o sábado, Adventista do Sétimo Dia. Adventista do Sétimo Dia. Então você foi desde criancinha? Você ia criança, seus pais levavam você? Legal. Se fosse católico, eu ia te perguntar, você fez catecismo, se você seguiu aqueles ritos católicos todos, mas na igreja evangélica não tem isso. Mas tinha a escola dominical, culto para jovem, essas coisas? Tinha, e na verdade, o pessoal da igreja evangélica, eles não querem que você tenha contato com outro tipo de religião. Catolicismo, meu amigo, ir para a igreja católica? Não. Eles você sabem tá que indo é mais fácil perder você para o católico do que perder você para uma religião espírita ou de matriz africana. O católico é muito fácil se migrar. Que legal, as meninas aqui é mais bonitinha, eu vou para essa. Agora, você não vai migrar tão facilmente para uma igreja espírita, uma igreja não, para um culto, uma religião espírita ou de matriz africana, talvez por isso, né? Eu sou músico também, eu sou guitarrista. E eu comecei a aprender instrumentos lá dentro da igreja. Eu comecei na bateria, depois fui pro contrabaixo, depois fui pro violão, depois fui pro teclado e terminei na guitarra. Esse é um lado positivo, né? Das igrejas. Esse é um lado positivo, forma ótimos músicos. Exatamente. Principalmente para acompanhar aquelas irmãzinhas que cantam no contratempo, é uma coisa absurda ali, né? Treina os melhores músicos. Em nome de Jesus. E pelo fato de ter tocado tanto tempo dentro das igrejas, foi onde eu visitei várias outras igrejas, várias denominações, e pude acompanhar também o que é que ocorre lá dentro desses outros templos, né? Na verdade, quando eu comecei a ver que aquilo que estava ocorrendo dentro das igrejas não era tão sobrenatural o quanto eu achava, eu comecei a me questionar. E como todo bom cristão, né, a gente sente aquela culpa. Quando se questiona, se pune. Nossa, não. Pelo amor de Deus. Questionar o quê? Tá doido? A primeira sensação que eu tive era o seguinte: poxa, eu sou cristão, tô dentro da igreja e eu me questionar daquilo que tá acontecendo ali, né? E depois eu pensei, cara, se aquele pastor, aquele líder religioso tá fazendo algo que eu também consigo fazer numa apresentação de entretenimento, então assim, muita gente já foi hipnotizada por mim. Eu sou aquele cara, Nicolas, que eu tô na rua o tempo todo hipnotizando aquela galera. E os mesmos fenômenos que eu faço na rua, hipnotizando a galera, os mesmos fenômenos que ocorrem dentro das igrejas. Não tem diferença, Nicolas, a não ser o contexto, somente. Mas ela ocorre exatamente da mesma forma. A hipnose, quando eu descobri, foi o que faltou para fechar o quebra-cabeça dos fenômenos espirituais, sobrenaturais das igrejas. Era só o que faltava, que o resto já era bem nítido. Uma leitura fria, a leitura quente, os truques, as cirurgias mediúnicas. Quando eu entrei em contato com a hipnose, eu falei, pronto, aqui não sobrou nada para explicar. Perdeu até a graça. Acabou total mistério, porque é bizarramente igual. O passo a passo, tudo, o ritual todo, é incrível a semelhança. É incrível, assim, é impressionante, é inegável. Tem pastor fazendo mão colada. O legal é a explicação que eles dão, né? Que ele faz uma oração lá e quebra a maldição das mãos de Miqueias, então eles usam esse exato contexto, né? Aí faz aquele show, né? Que acaba sendo uma apresentação de entretenimento para quem tá dentro da igreja, e quem vê aquilo ali, caramba, olha o que aconteceu, essa igreja ela é poderosa, né? Aí chama mais um visitante, isso fortalece, dá um dízimo, dá uma oferta, então assim, basicamente, percebi todo esse tempo dentro da igreja, Nicolas, que virou um show business, sabe? A igreja ela virou uma espécie de entretenimento onde os fiéis vão
Não pode se dar o luxo de questionar, porque se questionar ali, você está debaixo da maldição, você está questionando Deus, a autoridade máxima, e tudo em prol de quê? Dinheiro, no final das contas, né? Logicamente que eu não estou falando que todas as igrejas são assim, mas muitas das igrejas são assim. O que eu vi o pastor fazendo a mão colada, eu vi mais de uma vez, mas pelo menos o que eu tô lembrando, ele fazia o seguinte, ó, isso aqui é um teste, é um jeito que Deus me ensinou para revelar. Eu vou orar, e ao final da oração, quem tiver uma maldição na sua vida, não vai conseguir soltar a mão. E aí tem que vir aqui no palco que eu vou soltar. Mão colada, passo a passo, ele vai, reza, faz até a contagem, e aí, claro, boa parte das pessoas vão ficar com a mão colada. Aqueles que já esperam que tenha uma maldição na sua vida, vai ficar com a mão colada. Inclusive, ele cola até pouco, porque se eu pego uma plateia engajada daquela, eu colava 98% da plateia. E aí o pessoal chegava lá. E o interessante é que a mão colada, para quem nunca teve contato com hipnose, além de ser uma sugestão, ela é um teste. As pessoas que colarem a mão, elas vão estar mais suscetíveis a entrarem em outras sugestões. Então, quando essas pessoas vêm para o púlpito com a mão colada, eles já têm ali um grupo de pessoas que vão reagir a qualquer sugestão que ele dê. Se mandar a pessoa incorporar a pombageira e rodar, essa pessoa vai fazer isso. Qual é o primeiro elemento hipnótico que tem ali dentro de um templo? Primeiramente, a autoridade. Você, como hipnotista, você que está aprendendo hipnose, se você já conhece ou não hipnose, o primeiro elemento para você hipnotizar alguém é ter autoridade. Aquele participante precisa olhar para você como um profissional e como um cara que tem a capacidade de fazer aquilo que está prestes a fazer acontecer. Se ele não olha para você, não sente confiança, não vê você como profissional, nada acontece. E quem é que está ali na frente? É o pastor, né? A autoridade. E invoca quem? A autoridade máxima. Quem é quem? Deus. Então, aí você já não pode questionar, porque eu estou invocando a autoridade máxima, que é Deus. Primeiro, autoridade. Segundo ponto que tem na hipnose é uma coisinha chamada IES-7. Para quem já estudou hipnose sabe o que é isso. Quem não estudou, IES-7 são pequenos comandos que a gente vai dando para o participante para saber se ele está engajado com a gente. Chegou, vai começar o culto. Aí diz assim, ó, olhe para o seu irmão, diga uma palavra para o seu irmão, levanta, senta, não sei o que, pega a Bíblia. Então, ele vai dando pequenos comandos e quem tá lá na frente já tá ligado quem é que tá obedecendo, quem não tá. Então, isso aí é o IES-7, né? Todo mundo adorando pro lado, pro outro. Aquele coralzinho que fica bonito visualmente, aquilo ali é um famoso IES-7. Na igreja, Nicolas, tem essa escalinha de engajamento para poder, antes de trazer a palavra, ele vai te engajando, ele vai usando técnicas que inclusive tem na própria hipnose, como fracionamento. Fracionamento é levanta, senta, palavra, senta, levanta, olha pro irmão, fala isso, levanta, senta. Isso seria mais ou menos como uma indução hipnótica, quando a gente diz abre os olhos, fecha os olhos e aprofunda, abre os olhos, fecha os olhos. Cada vez mais você vai baixando esse fator crítico e você vai se deixando levar para o que está prestes a vir. Então, qual foi o primeiro elemento que eu falei? Autoridade. Segundo elemento, IES-7, que é aquele engajamento. Terceiro, fracionamento. O quarto elemento, Nicolas, é a música. A música, por si só, ela vai te trazendo um relaxamento. Não é à toa que as músicas lentas e relaxantes, elas são tocadas antes da pregação. Porque depois que houve a pregação, já teve o show, o caicai, os milagres, tudo que tinha que acontecer, aí vem as músicas de euforia. Então, antes não se toca música agitada, é uma música lenta, que seria mais ou menos uma indução hipnótica, quando a gente vai aprofundando isso, vai ficando cada vez mais relaxado, aquela coisa toda. Veja que eu estou fazendo analogia, todos os elementos que tem na hipnose tá acontecendo dentro da igreja. Só que na maior parte das vezes é de forma inconsciente. Quem está guiando lá o culto, ele não sabe que está fazendo hipnose, ele aprendeu. A hipnose é comportamento, né? Outra coisa que tem, expectativa. Consigo hipnotizar ninguém sem aquela pessoa ter uma expectativa que algo vai acontecer. Por exemplo, lá na igreja, quando o pastor diz assim, ó, você vem aqui na frente. Assim, chamou de supetão, você vem aqui na frente. O cara, ele já vai numa expectativa mil. No mínimo, ele já sabe que alguma coisa vai acontecer ali. E se, Nicolas, um obreiro for para trás dele, já existe uma pré-sugestão oculta ali. Eu vou cair. Tem algumas questões fisiológicas. Por exemplo, ficar em pé, aqui a pessoa já está desequilibrada. Nessa posição, a pessoa já está a ponto de cair.
Aí o obreiro vem, toca aqui na nuca, coloca a mão na testa. Meu irmão, 90% da sua queda já foi fisiológica. Faltou esse dedinho aqui de sugestão. Se você não se esforçar para ficar em pé, você cai. Não importa no que você acredita. Qualquer pessoa fica aí, tenta ficar com o pé junto, em pé assim, você vai ver. Tanto que tem aquela pseudo-hipnose do barquinho. Vamos lá, chama todo mundo aqui na frente, fez a fila. Aí lá vai o pastor com o sopro da unção. Só que todo mundo caía, Nicolas. Quando chegava na minha vez, eu não caía. Eu nunca caí. Só que o que acontecia? Ele empurrava a minha cabeça, ia orando, ia empurrando, até que eu perdi o equilíbrio. Aí sim, agora eu caía. Mas na minha mente eu digo, eu caí, mas você não foi. Você não caiu, você foi derrubado. Eu fui derrubado. Ou cai ou eu te derrubo. Cai por bem ou cai por mal? Você quer cair pela mão de Deus ou pela mão do homem? Vamos lá, ainda tem alguns elementos para completar. O primeiro que eu falei foi autoridade, segundo teve IES 7, terceiro teve fracionamento, quarto teve expectativa. Meu amigo, todo hipnólogo usa esses elementos. E todos esses elementos já te mostrei que existem dentro da igreja. Gente, qualquer local onde tem um ritual acaba sendo uma indução hipnótica. A hipnose ela vai acontecer ali. E o problema não é a hipnose acontecer por si só, né? A hipnose é um estado natural da mente, mas o problema é quando a pessoa utiliza de forma intencional para gerar um fenômeno, no final pedir o quê? Poiva, dinheiro. Aí é onde a gente está questionando. Quando o obreiro ele vai para trás, a pessoa já se sente confortável, Nicolas, por saber que não vai cair no chão, não vai se machucar. Então meio que ela se deixa se levar. E depois que o primeiro já caiu, aí entra o fenômeno da conformidade pública, da conformidade social. Poxa, então é assim que se comporta, né? Cair na unção é assim, né? Então, se eu olhei, se é que o pastor empurrou, é aquele caiu, então é minha vez, então eu já tô predisposto a seguir, até mesmo sem querer, por conformidade. O Bruno aqui tem um comentário interessante. Os líderes religiosos têm tanta influência nos fiéis que mesmo que não haja hipnose, de fato, os fenômenos, entre aspas, acabam acontecendo. Eu digo que se os fenômenos acabam acontecendo, a hipnose aconteceu. Aí vai depender da epistemologia da palavra hipnose. Que aí é uma coisa que vai mais para a questão de definição, a questão epistêmica do que é hipnose ou não. Mas eu entendi o que você quer falar. Mesmo sem o rito todo, isso pode acontecer naturalmente, só pela autoridade. Mas não deixa de ser hipnose, né? Hipnose é simplesmente gerar uma resposta automatizada através de uma comunicação. Pronto. Eu utilizo a linguagem, o uso da linguagem para a criação de novas realidades. Eu altero a percepção que aquele participante tem. Então, tem as teorias de estado, de não estado, que a gente nem vai entrar no mérito nisso aqui. Mas pensa o seguinte, se eu consigo me comunicar com o Nicolas ao ponto de falar alguma coisa para ele, e ele começar a imaginar aquela coisa, e ele começar a fisiologicamente sentir, ali já está acontecendo hipnose. Para mim também, o que eu entendo, a definição que eu vejo que faz mais sentido, as linhas que eu vejo que faz mais sentido é entender hipnose como um comportamento, né? Que tem um fundo psicológico, tem um fundo biológico, mas é em grande parte social. Tanto que tem experimentos que mostram que pessoas que assistiram um vídeo de pessoas sendo hipnotizadas, quando vão ser hipnotizadas, reagem melhor. São hipnotizadas mais facilmente, porque elas foram treinadas como ser hipnotizadas. Então eu entendo muito como comportamento. Conformidade social, conformidade pública, efeito dominó. Em alguns casos, até histeria coletiva. Sim, tem também. Então, na verdade, a hipnose, ele é um comportamento que é aprendido. Eu, quando vou hipnotizar uma pessoa que nunca foi hipnotizada, eu estou ensinando a ele como é que ele deve se comportar. Então, fez todo sentido essa definição aí, Nicolas. E depois da indução, né? A indução, como eu falei, pode ser qualquer coisa. Colocar nas mãos, usar a Bíblia como uma arma, como uma metralhadora. Algumas pessoas fazem isso. Um sopro ungido da unção na cara do fiel. Um paletó, derruba o cara, levanta o cara, dá outra palitosada, o cara cai, levanta e dá outra palitosada. Eu não vejo sentido nisso, né? O Benihim dá um Hadouken sinistro. Ali é o Goku gospel ali, né? Goku gospel. Aí vamos lá, aí teve o ritual. A gente já passou por todas as escalas que precisa ter para que haja hipnose. Eu acho que já ficou bem claro, né? Até para você que nunca estudou hipnose na vida, estou te explicando o que acontece. O último ponto é a sugestão, de forma direta ou de forma indireta. Como eu falei para você, se o obreiro ele vai para trás de você, na minha mente, o que é que se passa? Pô, vou cair. Então acabou sendo uma sugestão indireta. Vou te falar outro exemplo, Nicolas. Para que haja
os fenômenos do exorcismo dentro da igreja. Isso eu vi demais, cara. Eu vi demais e frequentei demais isso aqui. Geralmente, esses cultos tinham que ser de madrugada. Então tem um simbolismo por trás que tinha que ser de madrugada, porque eles usam uns versículos que teve uns demônios que só apareceu de madrugada, uma coisa nesse sentido. E previamente já tinha o quê? Culto da libertação. Então você já sabe previamente que lá vai ter o quê? Capiroto aparecendo, exatamente. Com então, hora marcada. Com hora marcada. Eu fico impressionado, né, com isso. Como é que o pessoal liga? Fala aí, chupa-cabra. Como é que você tá? Tudo bem? E aí, cara, dá pra fazer uma aparição lá na igreja? Tem um job pra você? Será que poderia marcar essa quarta pra você entrar na Dona Terezinha, fazer ela rodar? Como é que fica? Aquele cachezinho mesmo de sempre, tranquilo? Molezinha, você vem, desce, volta, tranquilo? Lembra de falar do dízimo, que tem que dar o dízimo, que senão você volta, beleza? Se você tem um ator ou 2 atores, ou teve no começo da igreja, depois que começou a fluir naturalmente, talvez não precise mais. Você ensina as pessoas como se comportar. Então as pessoas passam a repetir aquele comportamento naturalmente. Exatamente. Então acaba entrando naquele fenômeno da conformidade, né? E do aprendizado. A pessoa, ela não sabe como é que um demônio se comporta. Então ela vai buscar na referência dela como é que é um demônio. Então, por exemplo, se o demônio é a imagem que ele assistiu do Exorcista, a mina rodando no pescoço, fazendo aqueles sons, não sei o quê. Já percebeu que todos os demônios é tudo padronizado, né? É a mesma coisa. Eu vim para matar, rodar o pescoço, levitar, eu nunca vi, não. Não, ninguém faz, né? E ainda tem aqueles que dizem assim, olha para ver que isso aqui é o efeito do demônio. Ele não vai conseguir abrir a mão. Esse é o poder do demônio? Exatamente. Cadê? Eu pensei que ia sair raios de fogo do olho da pessoa. Não, eu vim colocar ele nas drogas. Eu vim trazer Matrix 4 pro mundo. Porra, é sempre... Não, e teve uns que o demônio chegou, né, e disse assim, a vida dele tá acabada. E o cara fez, não, a minha não tá, não. Aí disse, mas ele tá com dificuldade financeira. Ele fez, não, tô muito bem, tô muito bem. Então, Brasil é o demonistão. Entendeu? Se for assim... E então, aí sim, aí a gente o demônio a vida toda. A gente falou desse caso aí, né, de um ator ser contratado para dar o exemplo de como é que as outras pessoas vão entrar em hipnose por aprendizado, mas existe, Nicolas, aquelas pessoas que elas acabam tendo a crença verdadeira de que ela já está com um problema, porque crença é um negócio que é foda, é mais ou menos assim, crença, se eu acredito, logo estou certo. Na cabeça das pessoas. Então, na cabeça de uma pessoa que está dentro da igreja, o que é que acontece? Se ela acha que alguém fez algo de umbaria, algo, sei lá, para ela vai para esse culto de libertação e ela mesma acredita que ela pode ser endemoniada lá, a aparição do demônio dela, e ela tá indo para tirar o próprio demônio dela. Eu já vi gente próxima, Nicolas, que dizia assim, eu tô indo para a igreja, vai que tira as coisas ruins de mim. Então, veja, ela já tem uma crença... A grande questão ali é como esse demônio vai se comportar. Ou ela vai buscar na cultura pop, que é onde ela tem demônios, né? Porque mesmo se ela pega em livros sagrados, você não tem um referencial do demônio, como que ele se comporta, como que ele fala. Ela vai pegar ou da cultura pop, ou do que ela viu nas igrejas. Se você ver os relatos que tem na Bíblia, quando tinha uma questão de exorcismo, eles iam para um local à parte, tiravam esse demônio, não na frente das pessoas, e pronto, a vida seguia. Mas aqui não tinha televisão, né? Não tinha Rede Record. Agora tem o show do demônio. Agora tá começando mais um show do demônio. Me diga o que é que você faz. Quem é você? O que é que você fez na vida dele? Você viu que ele dá mais atenção pro demônio do que pra pessoa que tá... Do que pra Deus. Do que pra Deus. Acaba virando um show de entretenimento ali. Uma outra coisa interessante é que sempre a explicação para qualquer coisa que tá errado na vida da pessoa é que alguém fez um trabalho para aquela pessoa. É impressionante. As pessoas que de fato fazem trabalho, magia negra ou qualquer coisa que poderia fazer mal para alguém, devem estar faturando milhões. Porque cada pessoa que vai no negócio desse, ou que se consulta com uma cartomante, com uma vidente, a explicação é sempre a mesma. Fizeram um trabalho para você. Cara, a pessoa pega lá a Dona Terezinha. A Dona Terezinha não tem nada. Mas ela acredita que tem alguém que tem inveja dela ao ponto de contratar uma feiticeira para fazer um trabalho para acabar com a vida dela. A vida já era uma merda. Mas ela acha que alguém fez um trabalho para acabar com a vida dela. A culpa nunca é minha.
Nunca sou eu que tô fazendo algo de errado, nunca sou eu que tô, sei lá, que eu tô bebendo muito, nunca sou eu que não tô me esforçando, ou simplesmente fatores aleatórios, porque a vida pode ter problema para todo mundo, ninguém tá livre de problemas. Não, fizeram um trabalho para você. E simplesmente eu vou resolver aqui no passe mágica por um valor simbólico do seu salário. Exatamente. Só 10% só. Só de... Fora, Fora as ofertas, viu? Ah, tá. 10% é fixo. Tá. Já houve a sugestão, aí agora vai ter o quê? A resposta automatizada dos fenômenos hipnóticos. Que pode ser uma catarse, uma liberação de energia, onde a pessoa ela vai se debater. Pode ser o cair, né? Que o povo diz cair na graça, cair na unção. Ou a pessoa apagar temporariamente. E aquelas pessoas que estão... Antigamente, Nicolas, eu acreditava que ali era fingimento. Hoje, com o conhecimento da hipnose, eu sei que aquela pessoa ela entra naquele estado porque subjetivamente ela acredita que está naquela condição. Então, assim, se é um fenômeno que eu, Bruno Oliveira, eu posso fazer numa hipnose de palco, numa hipnose de entretenimento, numa hipnose num churrasco, então, para mim, aquilo não é sobrenatural. Entendeu? Se é um fenômeno que eu consigo reproduzir, então para mim aquilo ali não é um fenômeno sobrenatural. Na Vale de Oca, né? O que é mais plausível? Que o demônio tenha vindo lá incorporado na Terezinha, ou que esteja acontecendo o mesmo que acontece num churrasco, num show de palco, de hipnose? Percebi esse tempo todo dentro da igreja é que ela prende os fiéis na base do medo. E assim, cara, se você ficar sem ir pra igreja, nitidamente alguém vai falar: olha, tu sabe que quem se afasta dos caminhos do Senhor entra 8 demônios, 7 demônios dentro de você. Cara, você tem noção do trauma psicológico que causa numa pessoa? Não, é um gangbang demoníaco. Tem gente que tá em depressão, cara, por causa de quê? De autopunição. Inclusive, eu já tive essas crises existenciais, Agradecer o Darcy Clay, membro novo. Obrigado, Darcy Clay. Obrigado pela confiança aí, pela contribuição. O Bruno, inclusive, no pesquisas que correlacionando saúde mental com religião, um dos malefícios, tem benefícios também, da religião costuma ser esse. A pessoa tem um tipo de vida ou tipo de pensamento que ela considera incoerentes com a crença dela e se sente muito mal por isso. Eu não deveria ter esses pensamentos, ou eu não deveria ter esses desejos, ou essas coisas, que às vezes são coisas puramente morais, assim, sem nada prático objetivo, entendeu? Sem nada real, assim, são simplesmente crenças, e a pessoa se sente mal, se pune por causa disso, e isso causa danos à saúde mental da pessoa. Então, esse é um dos principais malefícios da religião. Não estou dizendo que só tem malefícios, mas esse é um que se destaca. Já é sabido, né, do benefício que as igrejas têm para a parte social, né? Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando aí das coisas erradas que as pessoas estão fazendo, né? Porque, infelizmente, Nicolas, o que eu percebo é que dentro da igreja virou o comércio da fé, entendeu? Sim. Tudo pode em nome de Deus. Vou te mostrar o que é que está acontecendo agora. Minha mãe, ela continua indo para as igrejas e tal, e ela vai me falar um relato. Disse assim, mas Bruno, como as igrejas estão modernas. Antigamente passava um obreiro com um saquinho onde você depositava a oferta. Agora é com a maquineta. Com a bolsinha de troca, né? QR Code, Pix. E dentro das igrejas, Nico, o que é que ocorre agora? Ela virou uma loja embutida dentro da igreja. Sim, lá tem roupas, tem artigos livro, principalmente. Livro, Bíblia. CD. Agora, eu vou te contar uma coisa. O trem que dá dinheiro, hein? Da pequenas igrejas, grandes negócios, né? Aquela velha frase. Agora, assim, não é só a hipnose que ocorre dentro das igrejas, viu? Para manipular os fiéis. Ocorre também mentalismo e mágica descarada. Apesar que o mentalismo é mágica, mas vamos fazer essa distinção. O mentalismo não passa a ideia de ser mágica, né? A mágica, por si só, você vê, puxou um baralho, você sabe que vai ter um truque. O mentalismo, você faz o truque e a pessoa ela acredita mesmo que, se você não falar para a pessoa que aquilo ali foi uma parada sobrenatural, como uma leitura de mente, uma coisa do tipo. Então eu percebo, Nicolas, que inclusive eu já fui chamado, tá, para dar treinamentos para pastores também. Hoje toda igreja, Nicolas, tem um grupo tem uma página no Instagram, no Facebook, então é muito fácil você entrar na página da igreja, entrar, ver quem são os fiéis que estão lá e pegar uma informação lá e dar uma leitura quente. Não, dá para você procurar na hora do culto pela hashtag. Sim, pela hashtag, da igreja. E tem uns aplicativos que na placa do carro
Você pesquisa a placa, você acha tudo. Você vai na garagem da igreja ali, pum, da aparece pessoa, e aí pelo nome da pessoa você acha tudo. Tinha um site, saiu do ar, que chamava Tudo Sobre Todos. Falava até o nome dos seus vizinhos de infância. Caramba, sabe mais da Saiu gente do ar. do que, Saiu do que do a ar. gente mesmo. Mas... Ó, aqui o Shaolin dando R$2. Vai por mim, isso é muito para ele. Porque ele aqui, ele passou para aquela hipnose do não vai conseguir abrir a mão. Pergunta se... Estudos e aula eram cobradas. Não, acho que ele não deu as aulas, não. Não dei as aulas. Mas se me pagasse, ia fazer o treinamento. Até porque eu tenho uns cursos no digital, né, velho? Eu não tenho controle de quem é que compra meus cursos ou não. Tem. Não, o mentalismo já é mais difícil, mas às vezes o pastor quer aprender para fazer uma água virar vinho ali, para ensinar, para mostrar para as crianças, quer fazer uma coisa lúdica no culto. Não? Eu não acredito muito que, assim... Que a intenção seja essa. Que a intenção seja essa, não. Mas... Que isso, pode ser possível, pode ser possível também. Cadê sua caridade interpretativa? Nós temos aí o Rafael Seara, se eu não estou enganado, e o Vando, no Rio de Janeiro, inclusive os dois ministérios têm o mesmo nome. Ministério Palavra Mágica. É porque esse nome é muito bom. Né? Não tinha como não usar. E eles fazem truque de mágica, mas assim, obviamente, tudo abertamente como um truque de mágica. E eles pregam usando mágica. Nós temos também a questão da seleção. Vou te mostrar como é que dentro das igrejas eles fazem a seleção. Não é só com a mão colada que eles fazem a seleção. A mão colada na Bíblia, não é só isso. Os caras manjam de leitura corporal. Eles olham fixamente para você, porque assim, como você falou, né? Dá para fazer leitura fria de forma dedutiva. Quando a gente vai hipnotizar alguém na rua, a gente tá observando quem tá engajado com a gente e quem não tá. Então, a mesma coisa, quem tá lá na frente com o microfone na mão, ele vê, olha, aquele ali, ó, tá meio triste, tá meio quebrantado, cabeça baixa, na hora que louva, bombeia demais pra um lado, pro outro, é aquele que louva, é aquele que é fervoroso, é aquele que... Quanto mais elementos desse, mais suscetível é de acontecer um fenômeno desse hipnótico. Quanto mais o cara tá só assim, ó, olhando, então o cara ele já vai desprezando ele, vai dando atenção e olhando pra quem tá olhando pra você. Então, o cara... tem um conhecimento de linguagem corporal e tem a questão da isca. A isca é o seguinte, que é usar o mentalismo, que é, olha, Deus está me mostrando aqui, aí usa o efeito fora. Usa uma frase genérica, Deus está mostrando aqui que tem uma pessoa que está passando dificuldade no trabalho e que tem uma pessoa lá no trabalho que ela tá com inveja muito grande de você por causa que você tá sendo mais produtivo. E você sabe quem é. E eu fico imaginando na cabeça das pessoas, né? Todo mundo, é pra mim, é pra mim, é pra mim, é pra mim, é pra mim. Só que, subjetivamente, aquela pessoa, não, é exclusivamente pra mim, né? Sou eu. Sou eu. Aí o que é que acontece, Nicolas? Ele começa a sair de onde ele tá e ele vai se aproximando de algumas pessoas. No momento que eu vou me aproximando, aquela pessoa já acha que é só para ela. É o efeito fora. Afirmações genéricas que ela entende como algo muito específico. Perfeito. A expectativa dela vai aumentando ao ponto de que a fisiologia dela não aguenta. E se essa pessoa ela estiver passando por um perrengue muito grande e ela já foi na busca de encontrar um milagre, uma profecia ou algo do tipo, ela vai se desmanchar em choro. Aí pronto, ele vê o sinal do choro. Olha, é você aqui. Deus está me mostrando que você vai ter isso, e começa a falar coisa para a pessoa. Mas veja, são elementos que a gente faz de forma sem ser sobrenatural. Eu consigo simular exatamente todos os fenômenos que ocorrem dentro da igreja. Nicolas, até a alucinação hipnótica ocorre dentro das igrejas. Biblicamente, o resplendor de Deus seria tão grande que ninguém conseguia olhar para ele diretamente. Então já vi algumas irmãs dizendo, eu estou vendo Deus aqui dentro do templo, eu estou vendo um homem de branco. Alguns visualizam demônios voando dentro da igreja. Ou seja, tudo sugestões de alucinação. E outros não conseguem ver. É justamente os mesmos motivos pelo qual, quando eu estou hipnotizando uma pessoa na rua, no palco, no street, ela consegue alucinar vendo um artista famoso e outros não conseguem alucinar, mas conseguem apenas grudar a mão.
É a mesma coisa. A única diferença que tem é o contexto. Manda um pastor sair na rua, dando um toque de charcot nas pessoas no meio da rua pra ver se alguém vai cair. Pois é, esse é um exemplo que eu sempre dou. Pega aquele pastor que derrubava todo mundo com paletó, manda ele sair na rua passando paletó em pessoas aleatórias, vê se alguém cai. Vai dar uma porrada no Benihim, pede pra ele se defender dando aquele Hadouken, vê se ele não vai tomar porrada. Quer saber qual foi a primeira vez que eu comecei a me questionar se o que estava acontecendo ali era hipnose? O pastor chamou uma pessoa lá na frente e começou a orar por ele. E assim, tem aqueles termos que é clássico, né? O escudo da justiça, o colete da salvação, o capacete da fé, né? Enfim, o pastor na hora que estava orando, ele colocou Que, aliás, é tudo romano, mas ok, não vou entrar nisso. Colocou tantos acessórios em cima da pessoa que ele fazia assim, olha, Deus está te colocando o capacete da justiça, a espada de Jeová. Ele começou a colocar tantos acessórios que ele disse assim, pronto, agora você já está blindado, pode voltar para o seu lugar. Aí a pessoa disse assim, pastor, eu não consigo levantar, não consigo andar porque está muito pesado. Aí a ficha caiu. Eu disse, cara, a mesma sugestão de entretenimento que eu dou, só que em vez de usar os elementos da igreja, eu utilizo coisas aleatórias, como cola, como corda, como a perna pesada, enfim. Então, o cara, ele entrou em hipnose ali, Nicolas, e ele não conseguiu andar. E a mesma coisa de hipnotizar alguém no meio da rua e dizer assim, ó, agora eu tô colocando um cinto em você e você vai tentar. Já percebeu que eles utilizam muito a palavra tentar também? Isso é o que me leva a crer que muitos sabem hipnose. Sabem exatamente o que estão fazendo. Porque o tentar, para quem você está em casa aí assistindo, o tentar não existe. Se eu pedir para o Nicolas, tenta derrubar essa carteira aqui. Se ele derrubar, eu disse, não, você não entendeu. Eu disse tenta derrubar, não disse derrube. Ou você derruba ou você não derruba. O tentar não existe. E toda vez quando eu vejo um líder religioso falando a palavra tenta soltar, ele dá a sugestão de grudar nitidamente, sua mão vai colar. Diz, sua mão vai colar. Só que na hora de fazer ela abrir, ele não diz abra a mão. Ele diz tenta abrir. 80% dos... Tenta abrir e não consegue. Porque o devorador, o demônio tá prendendo as tuas finanças. Você não consegue abrir. Inclusive a unção de Manassés, o vídeo que ficou famoso da apóstola Sol, que... É o da veinha que... Da veinha que esqueci que fumava. Não, esqueci que fumava. É rotina de amnésia básica. Quando ela vai trazer a mulher lá do trânsito, ela faz unção de Manassés, aí beleza. E agora você vai abrir o olho, vai declarar que você nunca fumou. E veja, vai declarar, né? Vai declarar que você nunca fumou. A sugestão direta. Não é você, quero ver, lembra, esquece que você fumou, não. Você vai declarar que você nunca fumou. E ainda deu errado, que ela disse assim, disse, você já fumou alguma vez? Ela, há 35 anos. No começo ela fala, não, nunca fumei. Não, mas você falou que fumou? Sim, 35 anos. Puta. Aí quebrou, né? Aí lá vai ela de novo, dá a mesma sugestão, porém agora ela vai contextualizar. É por isso que eu sei que esse povo faz... Ela contextualiza, pega o sangue do cordeiro, apaga... Aí faz como se fosse uma esponja. Isso. Então, assim, cara, esse povo... É amnésia com contexto. A amnésia com contexto. Eu já vi na minha frente isso aqui, eu lá na igreja, já vi. Quem aqui é fumante? Eu sou fumante. Você quer perder o vício do cigarro hoje? Tá com cigarro aí? Tô com cigarro aí. Vem cá. Faz uma oração, coloca a pessoa no estado de hipnose e diz, a partir de agora você tem nojo do cigarro. Uma sugestão que a gente dá, que a gente sabe que vai passar, uma sugestão direta. E a pessoa ela vai ficar temporariamente, não, odeio cigarro. Porém, no outro dia, Nico, o que estava acontecendo? A pessoa estava fumando e estava lá dentro dos bares. Só que o que aconteceu? O show já aconteceu, Nicolas, dentro da igreja, mas já aconteceu o show. Quem assistiu aumentou sua crença que aquilo ali é sobrenatural, né? Vai dar mais dinheiro, porque é sempre isso, Nicolas. Tudo é voltado, no final das contas, por dinheiro. Inclusive, outra coisa que eu percebi durante esse tempo dentro das igrejas é o estímulo
a realmente darem dinheiro, que é o seguinte: vamos fazer uma camisa com o nome Sou Dizimista, Sou Ofertante, Sou... Cara, isso vai influenciar as outras pessoas a também querer fazer o mesmo. Competição, né? Status. Eles promovem status entre os membros. Isso. Por exemplo, eu era músico dentro da igreja, tem que participar de todos os eventos da igreja, todos. Não pode faltar uma escola dominical. Tem que ser dizimista fiel, ofertante fiel, e tem que fazer mais um monte de coisa lá. Não pode estar em fornicação, não pode... Uhum. Isso é pra lascar, né, Nicolas? Isso aí é pra lascar. É pra lascar. A gente estufa o peito e diz, oxe, eu sou da equipe de louvor, rapaz. Então, assim, isso é como se estivesse dizendo que eu sou um doutor, sou um pós, entendeu? Então tem os status. Até porque, por exemplo, tem lá na igreja, tem os obreiros que é diácono, presbítero, e vai subindo as patentes até chegar no pastor auxiliar e depois virar o pastor. Então aí é o... O último cargo é vice-deus. De vice-deus. Outra coisa que eu percebi é pessoas, né, que utilizavam mágica descaradamente para poder fazer curas. É por isso que hoje eu não tô indo para as igrejas, Nicolas, porque se eu visse essas coisas, eu acho que eu teria coragem de parar aquilo ali para poder desmascarar o cara ali na frente de todo mundo. Eu digo, peraí, tá transformando água em vinho, é? Então, peraí, pega essa água aí, beba aí. Não. Beba. Puxa, não é vinho? Beba essa tinta aí que você soltou aí, vai, beba. Eu já vi gente tirando coração, isso tá na internet, né? Coração de boi, bicho. Coração de boi. Eu dou aula, Nicolas, com coração de boi. Essa daí é feia. Não, né? Tirou a artéria carótida do cara, bicho. Que era um chiclete, a coisa mais horrorosa. Tem um que tirou uma artéria também, que era um barbante, sei lá. E tem que ter um óleo, né? Muito pra ruim. deixar aquele negócio... Para deixar gosmento. Isso daí eu falei. Quanto mais gosmento, mais convincente. Sempre que você vê um filme nos anos 80, tem alguma criatura, alien, essas porra, é tudo melecado pra caramba. Quanto mais melecado, mais convincente. Aí entra o óleo, o azeite. Eles sempre passam azeite para ungir. Não, porque Deus me revelou que eu ia ungir com azeite. Ué, foi Deus ou um pizzaiolo que apareceu para você? E sem falar das coisas bizarras que beira a insanidade que ocorre dentro das igrejas, né? É a unção do riso. Não tem diferença. Comer grama. Comer grama, essa eu não vi, não. Eu vi comendo grama. Eu já vi peidar na cara do fiel. Também tem isso daí. Vi isso daí também. Já viu passar a mão nas partes íntimas também do fiel? Também. Pronto. Sim, uma das coisas bizarras também que eu já vi dentro das igrejas é principalmente aquela igreja que ela tem como a doutrina, a teoria da prosperidade. Que é mais ou menos o seguinte, você que está assistindo a live. Para Deus fazer algo por você, você tem que dar um passo de fé para Deus. Você tem que fazer primeiro e você tem que sentir um peso, né? Então pegue... Não, Deus é uma rinodê. Não fala em rinodê não, que eu detesto vendedor de rinodê. Eu sou traumatizado com um vendedor de rinodê. Então é uma Herbalife. Você primeiro tem que investir e depois começa a dar o retorno. Tá mais pra uma Bryce Company aí. Conhece? Essa que quebrou? Marketing multinível também? Criptoativos. Criptoativo, mas era pirâmide? Era pirâmide. O cara foi embora, deve estar em Dubai agora com o dinheiro da galera. Claro, com o dinheiro dos trouxas. Aqui na minha cidade, cara, um pastor, vou te contar, ele perdeu para essa empresa Bryce Company R$1 milhão. Agora sim, a gente fala o milagre, mas não conta o santo. R$1 milhão de doações da igreja, Nicolas. Olha só. É esse tipo de coisa que... Nessa hora, Deus não revela nada para eles. Não é verdade? Não vai aí não, que é roubada. Não. Porque nessa hora, Deus não fala com eles. Na verdade, quando a gente se propõe a falar sobre esse tema aqui, sobre hipnose nas igrejas, a galera acha que a gente tipo assim, a gente tá fazendo para denigrir as igrejas. Não, a gente é cético. E a gente não é negacionista. A gente, o que funciona, o que tem comprovações, a gente, não, é assim que funciona. Mas a gente pegar algo que não é, e simplesmente dizer que é só por causa de uma crença pessoal. Lembra da história que eu falei? Crença. Se eu creio, logo estou certo. E cada vez mais está crescendo. Gente picareta dentro das igrejas. Então, nosso objetivo aqui não é denigrir a fé de ninguém. É alertar
das pseudos práticas que estão acontecendo aí, que são alegadas como fé. E sabe o que é que me deixa mais emputecido, Nicolas? É que o pessoal fala mal da hipnose, diz que isso não é coisa de Deus, que isso é coisa do capiroto, e está vivenciando ativamente os fenômenos hipnóticos e ainda dizendo que é sobrenatural. Mas isso faz parte. Eles têm que alegar que a hipnose não é de Deus ou é do diabo para afastar os crentes da hipnose, para que eles não aprendam hipnose. Porque se eles aprenderem, vai ficar muito mais difícil eles serem enganados. Então a ideia é criar um bloqueio, aí, criar uma armadura, justamente para que eles nem olhem para a hipnose. Não, isso daí não é de Deus, não. Então pronto. Então eles nunca vão chegar ao ponto de ter algum conhecimento sobre hipnose, que isso tem com a mágica também, ter algum conhecimento sobre hipnose, para perceber que é deveras semelhante com o que acontece durante o culto que ele frequenta. Então você tem ali que endemoniar, que difamar a hipnose para que os crentes não se aproximem, não tenham conhecimento sobre essa ferramenta. Aí, eu já vi até gente dizendo assim, mas eu vejo isso de certa forma positivo, né? Mesmo as pessoas estão enganando os fiéis, porque aquela pessoa ela está tendo uma cura subjetiva, ela está tendo um ganho com isso. Aí será mesmo que vale a pena, Nicolas, você fazer um mal coletivo de uma vantagem subjetiva de uma pessoa? Primeiro que você não consegue medir se essa pessoa está tendo essa vantagem mesmo. Você vai ter sempre relatos, evidências anedóticas. Você não tem em grande quantidade uma amostragem para dizer se realmente ajuda as pessoas. Me parece que não, porque senão os países que têm grande quantidade de evangélicos teriam maior desenvolvimento, maior IDH do mundo. Não é o que acontece. Pelo contrário, os países que têm melhor saúde são os mais bem desenvolvidos, os que têm mais investimento em saúde. Então, não sei. Ter uma melhora para uma pessoa, separadamente, um acidente de carro, um choque, um filme, um papo com um amigo, qualquer coisa pode mudar a vida de uma pessoa. Agora, quando você consegue realmente transformar isso num método, ao ponto de falar, isso aqui tem que ser aplicado, com certeza. Com essas curas milagrosas da igreja, isso não acontece. E estão perguntando aqui, Bruno, para comentar sobre a unção do riso, que viralizou. A unção do riso, no Instagram, recentemente viralizou essa tal de unção do riso. Pode falar um pouco sobre isso? É estereotipa ou hipnose? Isso, na verdade, acaba sendo uma sugestão como qualquer outra sugestão que ocorre dentro da igreja. Por exemplo, se eu hipnotizar uma pessoa e falar assim, a partir de agora, quando você abrir os olhos, seu amigo vai estar tão engraçado, mas tão engraçado, que você não consegue conter o riso. Aí eu vou gerando um contexto diferente do religioso, né? E somente vai buscando agora uma piada bem engraçada, um momento que você riu bastante. Quando você olhar para aquela pessoa, você vai estar diante daquela emoção. Ela vai olhar e ela vai rir desesperadamente. Dá uma olhada nos meus vídeos aí no canal, Hipnoflow, vai no Instagram, Street Hipnose, você vai ver centenas de pessoas hipnotizadas. Nicolas, eu tive a coragem de fazer a proeza de hipnotizar um pastor dentro da igreja que não estava acreditando na hipnose. Eu fiz isso, cara, e o vídeo tá lá na página. Como foi que eu fiz? Como eu vi que o pastor estava cético, descrente, eu fiz um mentalismo. Como assim, um pastor cético? Como assim? O cético na hipnose. Ah, bom. Ah, tá. Se falasse que era milagre, ele acreditava. Cético na hipnose. E eu me lembro que nesse dia eu fui tocar porque mesmo, Nicolas, afastado de todo esse processo da igreja, eu continuei tocando em bandas gospel de forró. Eu passei 9 anos tocando em banda de forró. Aqui no Nordeste o que mais dá é forró. Passei 9 anos tocando e cheguei num determinado culto, era um culto aberto, e veio vários ônibus de várias localidades, de várias igrejas diferentes, e tinha um pastor lá e fala, não, porque tu faz aqueles negócios de hipnose, né? Mas rapaz, aquilo não é de Deus, não sei o quê. Eu disse, não, eu fui explicar, né? Apenas a nossa mente. No momento que você estava adorando ali, você já estava no nível de hipnose. Isso é uma coisa que acontece ou dentro da igreja ou fora. E ele, não, mas não existe não sei o quê. Aí eu peguei e fiz uma hipnose igual o Tomás Corrêa fez com você. A hipnose disfarçada.
Eu fui fazendo uma confusão mental, jogando conversa, a mente dele foi para lá e para cá, e eu jogando situações geográficas para ele. E eu disse, como... Sabe aquela sensação que a gente tenta falar o próprio nome e não consegue? É como agora, que você tenta falar, mas não vem o nome. Né, pastor? Tenta aí falar qual era teu nome. Aí ele... Ao olhar para a esposa, mentira, né? Tu tá aí fingindo, né? E ele... Não, enfim, para você ver que a hipnose, ela acontece em qualquer ambiente. Porém, a galera tá fazendo isso de forma muito intencionada. E assim, a procura tá cada vez maior, Nicolas, de pessoas querendo aprender isso para fazer de propósito, show business, em troca de quê? De dinheiro. Como Paulo falou aí no início da live, né? Eu tenho que aprender umas técnicas de hipnose para poder ganhar uns pixies aí. Exemplos de resultados de hipnose. Unção do riso, unção do choro, sugestões, tá? São apenas sugestões. O riso, inclusive, é uma das sugestões mais fáceis. Eu sempre recomendei começar com essa. Fez uma indução, a primeira para você testar a pessoa, testa a indução do riso, porque rir é muito fácil. A pessoa já está numa situação ali, quando você olhar para ele, às vezes você consegue fazer em vigília, inclusive. Então, numa igreja, é molezinha você colocar todo mundo para rir. Inclusive, pastor, se você quiser colocar todos os seus fiéis para darem risada, começa o culto falando assim: hoje eu não vou pedir dinheiro para vocês. Pronto, todo mundo vai rir. Isso eu garanto. Então vamos lá. Sugestões que podem rolar num culto: riso, choro. Falar em línguas. Falar em línguas. Falar em línguas é uma coisa que nunca fez sentido para mim, cara. Mesmo quando eu tava assim, no auge de ser fiel, assim. Nunca fez sentido para mim, por quê? Vê só, em algumas igrejas que eu participei, eles dizem o seguinte, que falar em línguas para você falar em línguas, isso tem que ser um dom vindo diretamente de Deus, dos céus. Ou seja, você não aprende a falar em línguas, você simplesmente ganha e sai falando aí. Certo? E, inclusive, ele disse que uma pessoa pode vir e interpretar aquilo ali. Mas interessante é que se pega dois pastores diferentes ali, cada um vai interpretar coisas diferentes. A sua diferente. Coisa. Aí, quando eu ia para outra igreja, Nicolas, quando eu saía de uma igreja para outra, aí disse assim, não, aqui a gente ensina a falar em língua. Eu falei, ué. Estão ensinando a falar em línguas. A única coisa que eu falei em línguas até hoje, Nicolas, é quando eu tocava bateria e eu perdi a baqueta e eu digo, cadê? Eu tenho que achar a baqueta. Então ficou achar a baqueta. Achar a baqueta. E as línguas estranhas, que não são tão estranhas assim, elas seguem fonemas e sotaques da região. Rastrearam as falas em línguas estranhas, gravando vários cultos, e viu que alguns fonemas eram mais fortes em determinado local, como se fossem, como se literalmente, com qualquer idioma, fosse ser limitado. Aqui o pessoal fala mais desse jeito, o Decantara aparece mais nessa região. Decantara? Já para cá, tem outros fonemas que não aparecem lá. E sempre são fonemas que tem naquele idioma. Sons que não tem em português não aparecem, mas às vezes aparecem em outros países. Que é a maior prova de que isso é um comportamento aprendido. Vou te dar a maior prova. Tem alguns vídeos no YouTube de crianças, 4 anos de idade, que a criança já tá com a mãozinha assim, falando em língua, repetindo as palavras que ela escuta todo dia na igreja. Ou seja, como eu falei para você, eu nasci e fui criado dentro da igreja, eu fui aprendendo que aquilo ali era o certo. Se uma criancinha de 4 anos de idade, ela chega aos 19 anos de idade, escutando gente falar em língua, ela vai achar que aquilo ali é um dom dos céus. E não é língua nada. Porque seria incrível aprender a falar línguas que você não fala. Não falar uma língua que ninguém entende. Qual o propósito disso? Não é? Na hora de pregar as ofertas, fala um português bem nítido. As catarses, né? Que é as liberações de energia, o cair no chão. É porque, assim, o que ocorre na igreja é o seguinte. Ocorreu um milagre, poxa, vamos dar toda a atenção a esse milagre. Só que ninguém acompanha aquela pessoa no pós-milagre. Para saber se a doença voltou, se o problema foi embora. Ninguém vai investigar isso. Então, depois que o show já aconteceu, as cirurgias que eu falei, e por último, aqui são as possessões, né? Que a gente já tinha falado. Ou
a pessoa, ela subjetivamente, ela entra achando que está encapetada. Então, o próprio pastor invoca o demônio e ele mesmo entrevista o demônio e depois ele mesmo tira o demônio. Foi o que eu falei, é um job. Falei, bom, vem cá, dá uma entrevista, pede dízimo, depois você volta pro inferno tranquilamente. O que você pensa em termos de solução para isso? É divulgação? É conversar? Ou você já também largou e falou, cara, tem jeito não? Isso daí vai ser assim mesmo? Que se lasque. Cada um por si, quem se salvar, salvou. Quem não salvar, fica lá dando dízimo pro capeta e que se lasque. Eu acredito que, assim, por mais que eu não esteja mais frequentando a igreja, eu tenho os valores pautados no cristianismo. Não, eu sou tipo um agnóstico teísta. Aquele cara que não consegue fazer sentido para mim. As explicações que estão dando, os fenômenos que estão acontecendo, nenhuma delas faz sentido para mim. Mas alguma coisa lá dentro me faz acreditar ainda num sobrenatural, como se pode até existir, mas ainda a gente não tem a comprovação. Então, assim, eu nem digo que existe, nem digo que não existe. Eu acho que isso tem a ver com ser professor, né? A gente que trabalha com pesquisa, a gente só acredita naquilo que a gente pode medir, quantificar, mensurar através de tabelas, números gráficos, né? Então, quando a pessoa chega para mim, independente que seja na igreja ou até mesmo na terapia, os colegas da hipnose, quando diz assim, eu trabalho com terapia sensorial, terapia quântica, terapia neuroterapia. Não, colocou neuro, quântico e sensitivo na mesma palavra, você sabe que aí vai dar ruim. Essa pergunta foi boa. Vocês só leem o que homens escrevem? Não, mulheres também, evidentemente. É a terceira vez que eu vou falar isso aqui na live. Crença é algo como: se eu creio, logo estou certo. Cada um vai trazer para o seu viés, cada um vai, não, mas não é bem assim, mas... E vai, tua mente vai dar um contexto para poder, aquele viés de confirmação. Cara, se eu falo algo que faz sentido com o que você acredita, você tende a baixar a cabeça e confirmar. Se eu falo algo que vai de encontro a teus valores ou tua crença pessoal, tu vai dizer, não, mas não é bem assim não, tem isso. É aquela coisa. Então, o tema acaba sendo delicado, Nicolas. Perfeito. Isso aí, pessoal. No mais, já sabem, busquem conhecimento. Valeu!